Por favor, Vitor. Vamos para a nossa segunda palestra. Gente, o Vitor já conheço há muito tempo, é um grande incentivador para que a gente também faça esses encontros, a gente promova essas discussões, e eu deixo ele livre para trazer o tema que ele sente que é hora, né? Eu gostei muito do tema, porque a gente às vezes tem que parar, não para ouvir cases de sucesso, mas para a gente também refletir sobre aquilo que realmente entrega valor no que a gente faz. Então, credibilidade, dá para se comunicar com o empregado sem um olhar crítico para o trabalho. O Vitor é formado em comunicação social, pós-graduado em língua portuguesa e em ciência política, com extensões em gestão de conteúdo e canais para comunicação com empregados e em análise de discurso. Na Supercomunicação é diretor de planejamento e conteúdo, além de desenvolver e aplicar workshops sobre comunicação interna, influenciadores e atratividade de conteúdo. Também é professor na pós-graduação de comunicação corporativa e estratégica e gestão de crise da FAP. Vitor, super obrigado. O tempo é seu. Vamos lá? Tudo certo? Os 2 primeiros minutos eu costumo ficar muito nervoso, então eu sempre busco como eu vou enrolar os 2 primeiros minutos até meu organismo aquecer e a gente começar. Quando o Zé me convidou para a gente conversar aqui hoje, a gente estava discutindo sobre talvez falar sobre narrativa. E aí na nossa reflexão a gente estava muito, mas a gente já falou bastante sobre narrativa em nossos eventos. Por que será que elas ainda não estão funcionando? Se a gente, de comunicação, a gente não sabe construir uma narrativa, eu acho que todo mundo é bem seguro em relação a isso. E aí a gente chegou nesse ponto. Qual é a credibilidade das nossas narrativas? Por que elas não estão funcionando? Por que elas não estão sendo creditadas pelas nossas equipes? E eu pedi essa licença para o Zé para falar sobre esse tema com um olhar mais crítico, né? Então, é um combinado que eu quero fazer com vocês, de que a gente vai colocar um filtro crítico na comunicação interna, nas relações de trabalho agora. Talvez eu toque em alguns conceitos que a gente teve colegas que já falaram ou que ainda vão falar à tarde, mas eu vou tocar nesses conceitos por uma ótica crítica. Então, talvez eu pense um pouquinho ao contrário, não quer dizer que exista um certo e um errado, mas eu acho que é importante a gente voltar a ativar alguns filtros críticos no nosso dia a dia de trabalho. E eu entendo, eu não sou ingênuo, né? Eu sei que todo mundo quer manter os trabalhos, e dependendo da cultura que a gente está inserida, né, de lideranças, de outros N fatores, não é tão fácil a gente ter uma postura crítica, não dá para ter uma postura crítica o tempo inteiro, mas eu também acho que a gente ficou com tanto medo que a gente abandonou quase que totalmente os olhares críticos, e com isso, às vezes as nossas comunicações não funcionam, as nossas mensagens não chegam, as nossas equipes não se engajam, e a gente não sabe por quê. Talvez a gente precise retomar um pouquinho desse filtro mais crítico para o nosso dia a dia e para os conceitos que a gente mobiliza. Deixa eu fazer só um teste aqui, um combinado com vocês. Quem tem, para a comunicação interna, um desenho de personas em comunicação interna? Se alguém tem isso, pode responder levantando a mão. Poucas pessoas. Quem já usou emoji na comunicação interna para fazer uma coisa mais divertida, mais descolada? Legal, só para eu ter uma ideia aqui de como a gente está. Voltando aqui, então, né, para o nosso raciocínio de credibilidade de comunicação interna. Eu acho que a gente, em qualquer tema, tem 2 grandes objetivos. Informar, que eu acho que é o básico de qualquer comunicação, mas também engajar. Não preciso defender engajamento, tá? Todo mundo aqui sabe quanto ele é importante, vários estudos e vários indicadores que ele reflete e tudo mais. Estamos o tempo inteiro buscando informar e engajar as nossas equipes. E a gente sempre teve um grande problema, que é o ruído. Por muito tempo, a gente olhou para o ruído em um aspecto técnico, né? Então, a linguagem que a gente usa funciona com esse time? Esse termo técnico, será que essa equipe sabe, entende o que eu estou falando? Esse canal está chegando? A gente fica muito nesse campo, né, técnico da comunicação.
E a gente até olha também para outros ruídos, como cultura, até onde a cultura permite que esse tema tenha aderência ou não, ruídos físicos, às vezes, tem um barulho na hora que o líder vai fazer um DDS, ou as pessoas estão cansadas. Então, existe aí vários ruídos que a gente começou e desenvolveu um olhar mais carinhoso. Mas existe um grande ruído, que é o ruído geracional, que talvez a gente ainda não tenha olhado para ele com a devida atenção, ou com a atenção que ele poderia ter. Eu sei que eu nem quero aprofundar aqui na definição de cada perfil geracional, e eu não lembro exatamente qual colega, mas alguém falou que é um pouco perigoso também a gente só se embasar nisso aqui, eu concordo, mas eu acho que ele nos dá um norte muito interessante para a gente entender cada uma das gerações e a gente entender, busquem compreender a relação dessas gerações com o trabalho. Então, o que engaja, o que mobiliza essas pessoas, o que elas valorizam, o que incomoda. Eu acho que quanto mais a gente entende desses perfis geracionais, mais a gente consegue segmentar e ir dando ali direcionamentos para as comunicações, para as mensagens que a gente precisa. Mas o X da questão, o Y ou o Z, não é necessariamente essa questão dos perfis, mas talvez, a nossa falta de diálogo com as novas gerações. E eu vou trazer dados aqui, muito focando em geração Z, provavelmente, mas eu quero também que a gente reflita isso em relação a todas as gerações, tanto da que você está para cima, da que você está para baixo, mas como que a gente tem se relacionado e compreendido essas diferentes gerações, principalmente novas gerações. Então tem esse dado aqui para a gente só dar uma aquecida aí, de uma pesquisa da GPTW. Você sente dificuldade para lidar com diferentes gerações e suas expectativas em relação ao trabalho? Sim, mais de 50%. Existe alguma geração que você sinta um desafio maior? E a geração Z passa aí dos 50%, talvez esteja uns 70%, né? É um dado que a gente ri, eu também ri. Eu já me peguei, gente, em várias situações pensando, como que a gente trabalha com esse perfil? Como que a gente se comunica melhor? Eu falei 2 meses para fazer desse jeito, por que está insistindo em fazer de um jeito diferente que a gente não fez ainda? E é aí que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, dar um passo para trás e entender o que pode estar acontecendo. Já dei um spoiler um pouquinho disso, mas talvez a gente tenha essa dificuldade de dialogar com essas diferentes gerações, principalmente com novas gerações, e talvez a gente tenha dificuldade de aprender também com eles como eles estão se mobilizando, como eles enxergam o trabalho e como a gente pode engajá-los dentro de tudo que a gente precisa, dentro de todos os nossos desafios. Isso é um ruído muito simples, né? Eu vou começar com um exemplo muito simples, que é quase um exemplo simbólico. Alguém quer me dizer quando usaria esse emoji? Morte, perigo, morte. Legal. Para a geração Z, esse emoji quer dizer que ele está morrendo de rir. Olha, gente, temos uma geração Z aqui para comprovar. Eu vou soltar um videozinho, é bem bobinho, mas é só para a gente dar uma mergulhada nesse universo novo aqui. Vim te ensinar os emojis da geração Z. Bom, talvez alguém da geração Z pode estar falando, você nem tá percebendo que você não entende os emojis que essa galerinha tá usando. Nós que somos da época dos emoticons do MSN, eu acho bom nós aprender uma lista que eu vou passar aqui de emojis da geração Z, senão nós vamos virar a tia do Facebook que deseja bom dia todos os dias com aquelas imagens do Google, que nós não vamos estar entendendo nada, e eles vão ficar zoando a gente assim como nós zoava as tias. Vocês entenderam, né? Então vamos lá. Se a pessoa estiver linda, se a pessoa arrasou, se a pessoa hablou, falou mesmo, ao invés de você mandar isso aqui, algum desses 3 aqui, porque a gente também coloca os emojis tudo em 3, né? Não, você vai mandar isso aqui. Morri de rir, morri de rir. Isso aqui não serve. Nas gerações eles usam isso aqui ou isso aqui. É coisa tipo, é meio macabro, mas quer dizer que morreu de rir. Usa isso aqui pra falar ok. Não, isso aqui que ele tá falando, isso mesmo. Tá errada. Ou então, ai, chato, fala, ai, você tá certo, viu? Arrasou. É um negócio meio irônico, isso aqui. Eles estão sendo irônicos com a gente.
Agora, esse daqui, se alguém me mandar, você não entender, não. Porque quando eu fico espantada, gente, é óbvio, emoji de espanto. Não, pra eles é isso aqui que quer dizer espanto. Onde que eles formou isso? E o coração? Como que nós manda coração? Manda coração. Não, eles mandam isso aqui, que é um coração, sabe? É um coração, as veias. Vou pôr uma foto de um coração pra vocês entenderem porque eles mandam isso aqui. Por último, tá com vergonha? Eu falo, tô com vergonha. Não, eles mandam. Quem explica essa geração. Então agora você já anota tudo, porque eles podem estar zoando a gente no secreto deles e a gente não tá percebendo, porque a gente simplesmente não sabe desses emojis aí. Gente, eu trouxe esse vídeo apenas como um símbolo da reflexão que eu quero que a gente faça. Se para um emoji a gente pode ter diferentes significantes, né, diferentes formas de interpretar isso, imaginem para outros conceitos que a gente mobiliza o tempo inteiro no trabalho. E é aqui que eu acho que está, assim, a principal dor. Talvez a gente, na nossa bolha de comunicação interna, mobilize e acredite muito em conceitos que não fazem sentido para o restante das equipes e principalmente para as novas gerações. É um assunto delicado da gente tocar, mas eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Esse movimento todo que a gente viu há muito tempo já, a gente percebe, de tentar mobilizar as pessoas em prol do propósito da empresa. Até que ponto? Eu acho que isso é importante e que mobiliza uma parte dos públicos, mas a gente precisa estar atento a como continuar mobilizando as novas gerações com novos anseios e novas expectativas em relação ao trabalho. Então, será que é pelo propósito que a gente consegue mobilizar essas gerações mais novas? Aqui eu entro até em exemplos mais pontuais, né? A gente fala muito sobre comunicação humanizada e às vezes as práticas não mostram isso, né? As pessoas, as novas gerações vivenciam outras dinâmicas de trabalho e aí recebe um setembro amarelo lá e fica, que é isso, né, gente? Setembro amarelo, legal. Então a gente tem aí esse processo todo de descredibilidade das mensagens que a gente produz, na forma que a gente produz, com os conceitos que a gente mobiliza. Eu gosto muito de acompanhar umas páginas que têm alguns olhares, assim, umas camadas diferentes, mais críticas para os trabalhos. A Boca que Tudo Vê é uma delas, tem Querida Sanidade, tem o Trabalho em Análise, e eu trouxe esse recorte aqui da Daniele Marcos, porque eu acho que ela expressa muito disso que eu estou tentando falar para vocês delicadamente. Pagar boletos pode ser um propósito e tá tudo bem. Então, não necessariamente as novas gerações vão se mobilizar por aquele propósito que a gente ficou meses desenhando e aprovando com diferentes níveis hierárquicos e debatendo uma palavrinha ali, se era aquela ou não, e tal, trocando 6 por meia dúzia por 6 de novo e tal. Às vezes, a nova geração, a geração Z, vai se mobilizar apenas pela proposta de valor mesmo, de salário, né? O salário realmente financeiro daquele trabalho, né? Então, eu acho que são questões aí para a gente pensar. Comentei com vocês sobre a humanização e eu trouxe esses dados aqui, que é um levantamento do G1 aí, de uma matéria deles mais recente, mas a gente vê que de 2023 para 2024, a gente teve um aumento de 68% de afastamentos por saúde mental. E quando a gente vai olhar para o perfil das pessoas que estão se afastando, é a geração Z que está super crítica com tudo, que está querendo fazer tudo diferente? Não é essa geração que está se afastando por problemas de saúde mental. Somos nós que estamos aqui há mais um tempinho e que criticamos essa geração e a forma delas lidarem com o trabalho, que estamos precisando nos afastar por problemas de saúde mental. E por fim, também acho que a gente vive um momento... a gente tem novos comportamentos e novas interações sociais que vão se refletir muito, tudo vai se refletir, né, mas que se refletem muito na nossa dinâmica com o trabalho. Comunidades. Desde lá da época das tribos, né, a gente já se organizava em comunidades. Com redes sociais, isso foi ganhando cada vez mais força, a ponto de que hoje a gente vive praticamente em bolhas. Se eu entro nas minhas redes sociais, se eu não tenho a intenção de seguir alguém que pensa diferente de mim, eu só consumo conteúdos alinhados ao que eu acredito, ao que eu quero ver, e a gente se acostumou àquilo, não, só vou andar com quem pensa igual, só vou saber sobre o que eu quero. Isso com certeza se reflete dentro das empresas, né? As pessoas vão se agrupando
com as pessoas que elas se identificam, com os temas, com os posicionamentos. Fake news, a gente, não posso nem usar isso no passado, né? A gente vive uma fase muito intensa de fake news, que gera não só um desconforto, mas uma desconfiança o tempo inteiro. Eu tô vendo isso aqui, será que é verdade? Será que é produzido? Será que, recebi uma imagem no WhatsApp, será que produziram esse layout do portal de informação com uma matéria falsa? Deixa eu caçar o link original dessa matéria e ver se realmente é isso. Então, é um momento que todo mundo desconfia de tudo, de todos, a todo tempo. E eu acho que no embalo da fake news vem também muito a pós-verdade, né? Então aqui, olha, eu tenho dados, argumentos, eu tenho provas para conversar com você, eu recebi as provas, os dados e os argumentos, mas eu tenho minha opinião. Então, assim, a minha crença é maior do que os dados e do que os fatos. Então, também é um momento, como que a gente se comunica, né, nesse cenário todo? A gente gosta muito de falar, né, de jornada do colaborador. E agora eu resumi para vocês essa jornada que a gente acabou de discutir aqui. O colaborador chega, aí ele vê ali uma campanha sobre propósito, com um texto super legal e tal. Aí pode ter, às vezes, um valor senso de dono, né? Será que de verdade a gente acredita que um estagiário que acabou de chegar vai ler esse valor e vai falar, nossa, vou me comprometer a esse nível com essa organização, né? A gente acredita mesmo nisso, sabe? Será que E aí, quando o colaborador recebe isso, o que isso vai gerando na experiência dele com a empresa, e não só com a empresa, na experiência dele com a comunicação, com o que a gente produz com mensagem, com o que a gente quer passar para ele, ele acredita ou não a partir do momento que ele recebe esse tipo de informação. E aí a gente faz lá uma superação de saúde mental, e ele vê os colegas de trabalho se afastando por problemas de saúde mental, ele vê pressões, ele vê lideranças agindo de forma ali incoerentes com esse discurso, e ele entra aí nesse ciclo de total descredibilidade com que a gente comunica, com a forma como a gente organiza as nossas mensagens, porque nada faz sentido para ele, tanto do aspecto conceitual e até desse aspecto mesmo de vivenciar a empresa, a cultura e tudo que a gente está materializando ali. Então, Vitor, estamos ferrados, não tem caminhos. Eu não queria só trazer um filtro crítico para vocês, eu queria também deixar algumas coisinhas que eu acho que a gente pode fazer. São coisas simples e muito práticas, mas se ninguém ainda pensou nisso, eu acho que pode ser o começo, né? Um start para vocês, de fato, conseguirem, talvez, aplicar um pouquinho mais desses filtros de uma forma prática no dia a dia da comunicação. Já falei sobre as comunidades, esse estudo nem é um estudo novo, ele é de 2013, mas que fazia exatamente essa análise do quanto esse nosso comportamento de se agrupar em comunidades na sociedade veio para o universo do trabalho, e aí o estudo vai reforçar o que a gente já sabe, que esses grupos se isolam, então eles não têm muita ideia de qual é a cultura fora do grupo deles, muito menos das informações que acontecem fora do grupo deles, porém, apesar de serem redes isoladas, elas são redes que se comunicam muito bem, que têm uma intensidade de comunicação muito forte. Isso aqui pode ser uma oportunidade para a gente. Se a gente olha para essas comunidades e se a gente incentiva, promove essas comunidades intencionalmente, e junto a essa promoção das comunidades dentro das empresas, a gente repensa a forma como hoje a gente organiza influenciadores de comunicação interna. Porque a gente pega lá, todo mundo que é engajado, que veste a camisa, que é comunicador, coloca todo mundo junto, faz uma preparação e agora vamos lá, gente, vocês são porta-vozes, vocês nos ajudam com comunicação. Mas a gente está ali entre um grupo que já é engajado, que já se comunica, que já veste a camisa, né? Então, e se a gente monta aí essas comunidades, como a gente estava refletindo, conforme os temas de interesse? Então, vamos fomentar um clube do livro, uma turma da corrida, um espaço maternidade. Então, não necessariamente é um grupo, mas às vezes é um local que você vai reunir pessoas que têm interesse em comum naquele ponto. E dentro dessas comunidades, a gente coloca os nossos influenciadores. Então, eles estarão dentro de uma dinâmica que já funciona, que já tem um poder de comunicação muito forte. Então, é um leve ajuste na nossa estratégia de influenciadores. Além disso, como
eu falei anteriormente, a colega já tinha falado antes, é um pouco perigoso a gente olhar só para os perfis geracionais e achar que aquilo é uma verdade absoluta. E, inclusive, tem um outro estudo bem interessante que ele traz um viés diferente desse recorte por gerações, e ele analisa que o profissional, conforme o momento da jornada profissional dele, ele pode ter comportamentos que vão parecer mais com de uma geração ou de outra. É um analista que foi promovido a coordenador, ele ganha uma postura diferente porque muda alguma coisa vira uma chavinha na mente dele. Então, os nossos mapeamentos podem ficar mais interessantes se a gente fizer os mapeamentos por perfis. E aí é claro que é difícil segmentar, então a gente pode pensar nas segmentações que fazem sentido para o nosso negócio, ou a gente tem um grupo que é mais crítico. É o público que trabalha nas ruas, os representantes. Então vamos começar fazendo um estudo específico para esse público, para a gente mapear o perfil. E quando eu falo mapear o perfil, eu acho que é um passo além do desenho das personas, porque eu vejo também que o desenho das personas às vezes fica meio conceitual. É o aspiracional de como eu acho e gostaria que esse público fosse. Aqui a proposta é realmente a gente ser prático. Então, esse público valoriza o que no trabalho? Esse público se sente reconhecido quando o que acontece no contexto do trabalho. Ele vê qual tema, qual ação como o principal desafio dele no trabalho. Ele reclama de A, B e C. Quais são os temas sensíveis para esse público? E aí a gente entra no que é bom para a gente também, né? Eles preferem o canal tal, eles têm mais interesse em Y e Z, mas é fazer esse mapeamento completinho, olhando para as relações de trabalho, para o que eles preferem, para como eles se relacionam, o que eles criticam, o que eles abraçam, e organizar a nossa estruturação das mensagens, os nossos argumentos, os nossos fatos, com base nesse mapeamento de perfil. Outro ponto que eu acho até que hoje a gente falou bastante já sobre isso, mas vou passar rapidão aqui. Nem sempre, né, os temas que a gente quer e que a gente precisa comunicar estão alinhados às nossas práticas. E a gente sabe o quanto isso é problemático. E às vezes é uma discussão que a gente tem que ter com uma área cliente, com uma liderança de outra área. É sensível, né, esse tópico, mas vamos tentar fazer esse exercício, talvez por um caminho inverso. Outro movimento que eu vejo bem comum. Precisamos falar sobre tal tema. Qual é a nossa mensagem-chave? E aí a gente começa, não, a linguagem, a palavra, esse termo tá fácil, esse termo as pessoas vão entender e tal, e a gente cria ali uma mensagem-chave maravilhosa. Mas ela conversa com as práticas, com as provas que a gente tem no dia a dia. Então, a minha proposta é que a gente inverta a ordem de como a gente organiza essas mensagens. Vamos olhar, eu até empresto aqui da matriz de materialidade, inventei uma matriz de credibilidade para a gente só fazer esse exercício. Então, vamos olhar para os temas que a gente precisa falar, e ao invés de ir para as mensagens-chaves, vamos mapear as provas que a gente tem em relação a esses temas. Então, o que é concreto, o que é uma iniciativa, o que é uma política da empresa, o que é um traço cultural, por exemplo, em segurança. Eu tenho lá, segurança em primeiro lugar, mas as equipes sentem que elas têm liberdade para recusar uma tarefa se ela não estiver confortável de que a segurança dela está em primeiro lugar. Não é só existir uma diretriz e só existir uma política. A gente também está respaldado pela cultura, né? Pela liderança e tudo mais. Então, é fazer esse exercício de mapear todas as nossas provas para só então, olhando para as provas, a gente conseguir, de fato, desenhar mensagens-chaves, que tem que ter o cuidado da comunicação, do termo correto, de uma linguagem envolvente, mas tem que ser real. E quanto mais a gente respalda em provas, mais a gente contorna essas dificuldades todas que a gente viu da geração, da pós-verdade, da fake news. E, inclusive, eu tenho recomendado muito que a gente mostre mais dessas provas nas mensagens. Porque, às vezes, a gente tem esse documento, a gente sabe, beleza, eu posso falar disso por causa de A, B e C. Mas quando essa mensagem chega, não necessariamente aquela equipe, aquele colaborador tem esse mesmo repertório do que acontece na empresa do que a gente de comunicação. Então, quanto mais das provas a gente conseguir colocar, trazer para as nossas mensagens, acredito que mais efetividade, mais sucesso a gente vai ter nesse processo de realmente fazer as equipes verem um sentido, entenderem aquilo e acreditarem naquela mensagem que a gente está querendo transmitir. Então,
É isso, Vitor. Se eu fizer uma matriz de credibilidade, desenhar minhas mensagens, trazer todas as minhas provas, eu estou garantido de que essa mensagem tem credibilidade? Não, porque a coerência ela vai também além do discurso. Então, eu tentei resumir aqui outros três olhares gerais que são importantes nesse processo. A gente acabou de conversar muito sobre condições práticas e estruturais. Então, quando a gente faz aquela matriz ali de credibilidade, coloca todas as provas, políticas, iniciativas, traços da cultura, a gente está meio que sondando se a empresa oferece condições práticas e estruturais para o colaborador acreditar naquela mensagem e colocá-la em prática. Além disso, é bem mais difícil, é bem desafiador, mas a gente precisa olhar, pensar, analisar se o clima é favorável para aquela notícia. Então, o que está acontecendo na empresa como um todo, o que está acontecendo naquela área específica, às vezes até o que está acontecendo na vida pessoal daquela pessoa que eu preciso fazer um alinhamento super crítico. Será que a gente está no melhor momento para eu fazer esse alinhamento e, de fato, conseguir a atenção daquela pessoa, daquela equipe e, de fato, fazê-la entender e se engajar com a nossa mensagem, com a diretriz que a gente está dando? Isso aqui é impossível da gente fazer sem a liderança em conjunto, porque é a liderança que está no dia a dia das equipes, é a liderança que consegue ler um pouquinho do clima da área, se tem alguma coisa ali que aconteceu. Às vezes, sei lá, teve um super acidente com afastamento e a gente chega com uma super campanha de segurança que é mais agressiva e tal, tipo, para aquela equipe, como que essa campanha agressiva de segurança vai chegar na semana em que um colega foi afastado por um acidente? É um pouquinho mais dessas nuances e, claro, a cultura alinhada, e aqui cultura alinhada, eu acho que ela se expressa muito nessa relação com a liderança. Então, segurança em primeiro lugar, recusa de tarefas, mas se eu fizer isso, meu líder vai aceitar, ele vai entender, ou eu vou virar um problema dentro da equipe, eu vou ser o desengajado, eu vou começar a ser, de alguma forma, perseguido, porque eu usei o meu direito de recusar uma tarefa, porque não me senti seguro para fazê-la. Então, acho que são 3 camadas mais complexas da gente colocar em prática, mas eu acho que são interessantes, que a gente pode começar a fazer esse exercício tema por tema, sabe? Não com tudo que a gente precisa resolver ao mesmo tempo. E já para encerrar aqui, eu queria deixar só essa reflexão com vocês, que o sentido é mais importante que propósito, porque muitas pessoas e gerações vão se mobilizar pelo propósito, legal, tá tudo bem, mas talvez a gente perca pessoas e gerações porque elas não vão se mobilizar. Então, o que vai fazer sentido para essas pessoas e gerações que talvez não se importem com o propósito? Como que a gente vai entender isso? Mapeando os perfis, pensando em como a gente segmenta dentro do que a gente tem ali de fôlego, né? Como a gente pode segmentar, até onde, o que faz sentido, quais são as nossas prioridades. E a grande mensagem, talvez, que eu queria deixar para vocês hoje, após tudo isso, é para a gente tentar reativar alguns desses filtros que a gente precisa abandonar no caminho. Eu sei que cada um está inserido em uma cultura, em um contexto diferente de empresa, pode ou não se expor mais, ser o chato do rolê, que vai levantar a mão e ponderar alguma coisa, ou vai levantar a mão e vai falar, não concordo com nada disso, acho que o caminho é outro. Nem sempre, né? A gente tem espaço, a gente se sente seguro para fazer isso sem colocar os nossos trabalhos em risco, eu entendo. Mas tentem, dentro da possibilidade de cada um, reativar alguns desses filtros críticos para talvez a gente ter resultados melhores de problemas que são talvez consequência da gente não olhar com tanta atenção para alguns desses pontos mais conceituais.